Vocês já ouviram falar sobre o termo sustentabilidade, né? É um Sim. termo importantíssimo. Importantíssimo para o meio ambiente e tudo mais, né? Daí eu criei um termo chamado ostentabilidade, né? E não é bonito ostentar, e eu nem gosto, eu até falei semana passada sobre um pouquinho só sobre isso, mas chegou um momento que eu faço uma exceção, certo? Então, eu uso esse conceito da ostentabilidade 2 vezes por ano, e aí esse é um dos momentos. Mas eu vou explicar, existe um porquê, né? E às vezes eu uso em pequenas reuniões com alunos. Por quê? Eu faço isso porque eu acredito que isso é positivo, porque quando eu era aluno de graduação, e eu via professores assim, já com um currículo maravilhoso, aquilo brilhava meus olhos, queria também ser assim. E ocorre que se você acreditar, você consegue chegar onde quiser, certo? Então, assim como eu consegui chegar, vocês também vão chegar. Então, para isso, eu uso o conceito aqui definido, chamado de ostentabilidade. Eu estou brincando assim, é porque eu estou falando assim, que agora eu vou apresentar o meu currículo e, claro, eu tenho orgulho, né, do currículo aqui, por isso que eu estou brincando com essa terminologia. Então, é o seguinte, ó, eu vou aqui começa de baixo para cima, porque ele coloca a graduação embaixo. Davi, pode falar. Não gosto de ostentar, aí tem um iPod no ouvido, um currículo desse de fora. Então, porque ostentação é ruim, mas ostentabilidade não, porque a ostentabilidade ela tem um propósito pedagógico, né? Mas a gente está brincando aqui, mas tem um fundinho aí de verdade. É o seguinte, eu fiz a minha graduação bacharelado em Física na USP de São Carlos, no estado de São Paulo. Minha iniciação científica foi em simetrias e caos em sistemas dinâmicos. O mestrado eu fiz também no mesmo Instituto de Física de São Carlos, na USP. Aqui é o meu orientador de mestrado. Tá. É porque está muito grudadinho, porque eu peguei do Lattes, mas ele é muito grudadinho, tá? Então, assim, eu fiz mestrado em Física pela USP de São Carlos, no mesmo lugar que eu fiz graduação, que tem a nota de pós-graduação, ela vai de 1 a 7. Então, esse lugar que eu fiz tem nota máxima, tem nota 7. Então, é excelente. Eu estudei um problema de física biológica, existe isso, tá? Existe física biológica, existe biofísica, nossa, existe econofísica, existe um monte de coisa que o físico gosta de ir lá enfim, o físico gosta de se intrometer nas coisas. Então, eles vão se intrometer nas outras áreas e vai virando áreas interdisciplinares, tá? Eu estudei modelos evolucionários de envelhecimento, regimes reprodutivos e a degeneração do cromossomo Y. Então, nós, homens, infelizmente, o nosso cromossomo Y é degenerado, tá? Ele é menor, ele é 1/3 menor, tem 100 vezes menos genes. Então, é um cromossomo praticamente assim que não tem função. Enfim, se degenerou. Isso acontece com o pessoal que tem geneticamente homem, digamos assim, que tem o cromossomo Y, né? Porque um dos 23 pares de cromossomos, nós, seres humanos, temos 23 pares. Um deles é o cromossomo sexuais, que é XY no homem, XX na mulher, né? Bom, ocorre que eu fiz, então, o mestrado, aí eu fiz o doutorado. Cadê? Tá aqui. Eu fiz o doutorado também no conceito nota 7, na Universidade Estadual Paulista, que é lá em São Paulo, capital. É um Instituto de Física Teórica, lá é IFT, que nem a UFT, mas é IFT, Instituto de Física Teórica, é um lugar renomadíssimo. Esse lugar aqui é um palácio, uma preciosidade da física teórica. No Brasil, eu acho que é o único lugar que só tem física teórica, que só tem pós-graduação, não tem graduação aqui, só tem mestrado, doutorado, e os professores maravilhosos. Então, o meu título da tese foi Cordas Cósmicas e o que quer que isso signifique, né? E Gravitação Planar de Ordem Superior. Eu defendi, em 2008, esse doutorado em Física. Mas eu não me contento
com pouco, eu sempre quero mais. Então, eu comecei a fazer um segundo doutorado. E esse doutorado está em andamento. Eu estou no 3º ano do segundo doutorado, que é um doutorado em álgebra computacional na Universidade Aberta de Portugal. É uma universidade que é à distância, é totalmente à distância. Ou seja, eu consigo, morando no Brasil, fazer esse doutorado lá em Portugal, usando Moodle, via Moodle, com os professores, com todo... Então, eu fiz todas as disciplinas agora. Agora eu vou passar para a qualificação e tese, né? E quem quiser falar, perguntar, tiver alguma dúvida, né? Porque às vezes a ideia de eu fazer essa apresentação é mostrar o que eu já fiz, o que eu faço, para poder motivar vocês a continuarem os estudos, né? Então, se alguém tiver alguma curiosidade, pergunta. Eu me metendo de novo, professor. Professor, cordas cósmicas seria a mesma coisa da teoria das cordas que a gente vê por aí? Não, embora tenha esse nome cordas, eu também achava que teria alguma relação, mas não é as cordas da teoria das cordas. Essa é uma corda que teria surgido lá no Big Bang, que teria se estendido até hoje. Então, por isso que ela chama cósmica, porque ela tem, tipo assim, uma idade cósmica, né? Da idade do universo, mas não é a mesma corda. A teoria de cordas é um outro contexto de uma teoria da física que é uma coisa assim bem separada da física, no sentido, não é separada, né? É física, mas é uma teoria tão não tradicional que envolve muita matemática e tenta chegar no âmago ali do espaço do tempo, que é a escala de Planck, né? 10 elevado a menos 33 centímetros. Então é outra corda. Essa corda que o senhor fala está relacionado ao... como é que fala? Radiação de fundo. Radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo é uma outra coisa. A relação que teria é que também a radiação cósmica de fundo ela foi gerada no início do universo. Então, por exemplo, quando você detecta uma radiação dessa agora, hoje, você está... um fóton que foi gerado lá no Big Bang, há 13, 14 bilhões de anos atrás, nunca interagiu com nada. Ou seja, ficou quase 14 bilhões de anos vagando no universo, e nós fomos lá e detectamos ele. Então, assim, por isso que é radiação cósmica de fundo. Ele é cósmica por causa da idade também, é radiação porque é fóton, e é de fundo, talvez esse nome porque não interagiu antes. Bom, então é o seguinte, hoje eu estou com um pé na física teórica, eu sou físico teórico, tá? Não sou experimental, não gosto de laboratório, não quero gostar, não sei, não gosto, eu sou teórico, né? Acho que deu para entender. Porque física tem essa distinção, tá? Física experimental, física teórica. Eu tenho um pé na física teórica e um pé na matemática pura, né? Por que física teórica? Porque eu fiz doutorado em física teórica. Por que matemática pura? Porque eu estou fazendo um doutorado em matemática pura, em álgebra computacional, que está dentro da matemática pura, e também estudo e faço pesquisa. Aquela pesquisa que eu falei, que eu fiz os cálculos do infinito, é da matemática pura, né? Então, é minha vertente de matemático, assim, digamos assim. Daí, aqui ele mostra os mais recentes, né? Então, em 2018, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Waterloo, no Canadá. Foi uma experiência maravilhosa, assim, surreal, assim. Tanto questão do país, do idioma, de aprimorar o idioma, de pessoas que eu conheci, fantástica. Depois, no ano seguinte, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Tampere, na Finlândia. Esses pós-doutorados são pós-doutorados curtos, tá? Não é pós-doutorado de um ano. Aqui na Finlândia, a gente resolveu ir para a Finlândia. Só que eu não sabia muito disso, senão eu não teria ido. A gente foi na Finlândia no inverno. Vocês sabem onde fica a Finlândia? Ele fica... Você tem lá a Rússia, né, que tem aqueles... ela ficava a 300 quilômetros de Moscou, ou seja, é quase Rússia ali, né, em termos de frio. Só não é mais frio que a Islândia, nem que o Polo Norte. Mas depende, então, se você tirou o Polo Norte e tirou a Islândia, que fica um pouquinho mais acima, se eu me recordo bem, o próximo, tipo, é Finlândia. Então, eu cheguei lá, não estava frio, estava fazendo
3 graus, né? Eu tava quente, não tô brincando, não é quente, mas não, o pessoal falou, nossa, que bom que vocês chegaram, que não tá tão frio assim. E eu falei, rapaz, 3 graus eu tava congelando, né? Eu falei, não, espera, você vai ver a hora que você começar a ficar -8. E aconteceu, né? Então, claro, a gente foi no inverno na Finlândia, né? Então é neve, nevando lá. Primeira vez, eu já tinha visto neve, mas primeira vez que eu vi a neve caindo. E a neve cai, né? E grudou no vidro da sala. E você olha a olho nu, você vê aquele formatozinho que a gente vê a foto do floco de neve. É real aquilo, você consegue ver a olho nu, sabe? E, bom, qual é que é? Aí eu cheguei, aí fez -8, fez -11, -13, e o mínimo que eu peguei lá foi -17. E ficou uns dias a -17, a tal ponto que o outro dia que estava -11, a gente estava, assim, feliz, comemorando. Pô, tá bom hoje, tá mais tá agradável hoje, porque tá só -11 e não -17. Mas é uma temperatura congelante. Quem tem freezer, abre o freezer, coloca a mão um pouco lá dentro, é aquela sensação e é muito pesado. Mas a experiência foi maravilhosa também, muito, muito legal. Claro que todo lugar que você entra tem aquecimento, né? Então você tem que andar com as roupas, mas você põe as camadas embaixo, por exemplo, você tem uma segunda pele ali, que você coloca antes da calça, né? Você coloca a cerola, que eu chamo, depois a calça, né? E depois aqui você põe um monte de camada também, até chegar na outra. Você anda assim que nem um astronauta, assim, né? Você fica, ó, eu gastava 10 minutos contado no relógio. Quando você entra na casa, né, que eu aluguei uma casa lá no Airbnb, e você ficava 10 minutos tirando as camadas. Quando você ia ficar em casa já, 10 minutos. Você tira a bota, tira a primeira meia, depois tira a segunda meia, depois a terceira meia, daí a quarta meia você fica. Isso em casa também faz um pouquinho de frio, né, por mais tempo aquecimento. E aí você tira a primeira calça, daí a segunda você fica para pôr uma outra mais confortável. Aí você tira... Nossa, tanto para colocar... E você tem que colocar umas coisas, quando você vai para a universidade ou outro lugar, você tem que tirar, porque lá começa a esquentar, né? Não, porque tem aquecimento. Então você tem que... Então lá tem... Nossa, tem um cômodo enorme, que é só de cabide. Para a pessoa chegar e colocar as suas roupas ali, porque tem que... Mas é uma experiência bem, bem divertida. Aí eu fiz uns cursos aqui pela internet também, interessantes, sobre como pesquisar no Google, informação em computação quântica e uma coisa mais computacional aqui. Aqui a parte mais de atuação profissional é na UFT, que eu fiz. Projeto de pesquisa, tem uma parte que eu tenho que atualizar. Aqui é uma parte que eu tô investindo muito, então eu estou escrevendo muito para essa revista que eu sou editor e criei a revista junto com mais 2 amigos aqui da matemática, e aí eu estou, nossa, amando essa experiência de escrever white papers, né? Então eu escrevi, tem artigo também publicado em revista tradicional, passei 180, 200, 220, 240. Eu estou aqui hoje na casa de 256 artigos publicados, né? Sendo que a grande maioria são white papers, mas ainda assim são artigos publicados. Depois tem alguns livros que eu lancei assim mais como experiência mesmo, com autopublicação. Eu gosto muito dessa questão de autopublicação, capítulo e tal. Aí, resumo, em evento, a gente participa muito de evento, né, orientação. Bom, o que eu queria mostrar era mais ou menos isso. Eu queria mostrar mais a parte da formação, essa parte, né? Assim, para motivar vocês mesmo, tá? Não sei se motivou demais. Meu Deus, parabéns, professor. Essa é a nossa meta. Obrigado. É isso aí, isso mesmo, exatamente. Obrigado, Luan. Grey. A Grey levantou a mão? A gente não... Eu falando com o microfone desligado, foi mal. Foi justamente depois de ter visto o seu currículo na plataforma que eu fiquei curiosa pesquisando sobre
mestrado e até mesmo doutorado aqui perto da área. Confesso que não achei nada, não achei muita coisa para cá. E fui olhar o e-mail institucional e vi que a gente recebe, acho que semanalmente ou sempre que possível, um e-mail chamado Rede de Oportunidades. Né? Acho que já era de Isso. madrugada. Essa madrugada aqui eu estava dando uma olhada e eu vi que tem tá até um edital lá que está para ser lançado, acho que amanhã, dia 30, de doutorado. Não é o momento ainda, claro, a gente está começando a graduação, de doutorado em, acho que medicina nuclear. Eu achei fantástico, estou até falando isso para o pessoal, não sei se o pessoal tem interesse, mas é um incentivo para as mulheres, né? Para as mulheres participarem e terem mais espaço dentro da medicina nuclear. Achei interessante isso, estou até falando sobre isso agora, e quero aproveitar para perguntar para o senhor, por que não tem tanta oportunidade assim de mestrado mais próximo daqui, só mais para São Paulo? Ah, entendi. Ah, perfeito, muito legal, Grey, pelas suas palavras. Achei muito rico isso tudo que você falou, da sua experiência, né, assim, que olhou o currículo, aí se interessou por mestrado e doutorado, por pós-graduação. Essa ideia mesmo, quando eu me apresento, é para poder gerar esse tipo de curiosidade, né, para procurar outras coisas. Esse doutorado em medicina nuclear, puxa, fantástico. Eu não fiquei sabendo dele, mas eu recebo também o e-mail, Rede de Oportunidades, e eu vou olhar lá depois para saber direitinho onde que é. Por que eu falo isso? Porque tem uma parte da física, é física médica, né? Esqueci de falar aquela hora. Enfim, é física médica. E essa medicina nuclear, ela deve estar muito próxima da física médica. Física médica é uma área muito valorizada, sabe? Porque hospitais precisam de físico médico para trabalhar, além da área acadêmica, né? Também, como professor, tem essa vertente e ganha bem, sabe? Ganha muito bem mesmo, porque é uma área que trabalha com radiação e tal, e tem que ser muito bem feito. Então, claro que vai trabalhar em hospital, né? Não é assim, universidade se optar por isso. Mas, certo, aí a sua pergunta, assim, por que não tem, assim, tem pouco aqui? Pois é, assim, uma questão mais do país, né? Porque assim, a população, eu não sei também muito bem explicar isso, mas ela se concentrou no Sudeste, né? O desenvolvimento, digamos assim, pelo menos principal ali. Claro que hoje já é super bem desenvolvido em várias regiões do Brasil, incluindo Norte, Nordeste, aqui onde nós estamos, mas a gente aqui no Norte demorou um pouco mais. Então, eu acho que por isso que tem menos. Eu estava contando esses dias, aqui em Araguaína, nós temos 12 programas de pós-graduação, incluindo mestrado profissional e doutorado, né? Doutorado são 2 só, um em letras, outro na área animal, né, na zootecnia veterinária. E eu acho que é por isso, é mais por isso mesmo, que acabou aqui demorando um pouco mais para chegar. Agora, Nordeste tem muitas oportunidades, assim. O bom é quando lançarem o mestrado, doutorado à distância. Semipresencial já existe. O nosso mestrado aqui em matemática, Profmat, ele é semipresencial, então é meio à distância e meio presencial. Mas já é possível no Brasil, há cerca de 2 anos, abrir um doutorado inteiramente à distância, igual esse que eu faço, né, em Portugal. A legislação do Brasil já permite. É super recente isso. Uhum. Pode falar. Qualquer mestrado, doutorado que eu fizer em Portugal, Europa, eu vou conseguir validar ele no Brasil? Então, exato. Essa é uma ótima pergunta. Você, quando for fazer... Então, qualquer um eu não sei dizer, mas se você precisa fazer se você fizer um mestrado... Porque lá em Portugal, na Europa... Eu falo Portugal porque facilita a questão do idioma. Não, se bem que não é tudo que é em português, não. Depende da área, né? Na física, então tem algumas coisas em inglês, mas na Europa toda você vai encontrar cursos à distância. São cursos de universidade pública que você paga, tá? Só que o de Portugal é um preço acessível, que gira em torno de 600, 700 reais por mês, né? Então, para a pessoa que depois que está trabalhando assim, já fica mais... Às vezes consegue, né, trabalhar, pagar sem prejudicar muito o orçamento. E aí a primeira coisa que você tem que ver é se o doutorado que você está fazendo lá é válido na Europa toda, no sentido do Tratado de Bolonha. Você faz parte do Tratado de Bolonha,
e se é válido na Europa toda. Se for, então, assim, é enorme a chance de ser validado aqui, entendeu? Então, basicamente é isso. No colegiado de física, nós temos é que um saiu, né? A gente tinha 3 professores que já fizeram essa validação, fizeram doutorado fora e validaram aqui. Então, é bem possível, acontece, assim, não é difícil conseguir, se for um doutorado válido, né? Na Europa. E lá eles estão muito avançados com essa coisa à distância, muito. No Brasil vai demorar, porque há 2 anos a legislação é que começou a valer, agora significa que alguém tem que enviar o pedido, a universidade até enviar um pedido, abrir, né? Então, demora. E o brasileiro ainda é meio reticente à coisa à distância, então. Só que funciona muito bem, funciona muito bem. Última coisa, tá? Me estendi demais. Essa bolsa Imagina, que eu falei sim. para o senhor da medicina nuclear, eu reparei também que ela está dando um incentivo de até 20 mil euros, alguma coisa equivalente a 253 mil reais. Eu achei bacana isso, porque dependendo da instituição que a gente for fazer, você consegue, né, se sustentar, se manter por meio disso. Essa medicina nuclear que você viu, então é fora do país. A Bolsa Marie Curie. Professor, não lembro muito bem o nome. Tá bom. Não, é porque lá no e-mail eles falam, o e-mail é bem extenso, vocês vão ver, quem já viu, sabe, é um e-mail bem extenso, que vem separado assim, para docente, para técnico e para aluno. Então vocês vão ver lá a parte mais de aluno. E lá, ainda assim, é grande as oportunidades que tem. E tem várias oportunidades lá fora do país, de coisas fora do país. Pode ser que essa seja uma delas também. Interessante. Mas é bom vocês saberem que existe essa questão de fazer pós-graduação à distância, porque você aprende da mesma forma, e só que sem essa barreira geográfica, porque é muito complicado. Às vezes a pessoa já é casada, já tem emprego, como é que vai parar tudo ali para fazer um doutorado, ainda aqui no Brasil, mas distante, entendeu? É meio. Então é bom saber que existem essas possibilidades. Então, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Deixa eu parar essa gravação.